Esse domingo ouvimos esse texto do Evangelho, estamos no capítulo 11 de São Lucas, que é, portanto, uma continuidade do Evangelho do domingo passado, né? Final do capítulo 10º. Vocês se lembram que no domingo passado nós refletíamos sobre a passagem do encontro de Jesus na casa de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, na qual Jesus nos dá uma lição valiosa sobre a oração e o trabalho, que devem andar juntos. A vida ativa e a vida contemplativa, o trabalho e a oração, trabalho santificado, convertido em oração, e a oração como alimento de todas as realidades humanas, o trabalho, a convivência familiar, e assim por diante, para que toda a vida do cristão seja um louvor a Deus. O trabalho, o descanso, o estudo, a oração, a atividade pastoral propriamente dita, tudo isso deve ser uma só e única coisa em nossa existência, um ato de louvor a Deus. Não podemos ser esquizofrênicos espirituais, né? Que tem uma vida de oração por um lado e uma vida ativa como um pagão por outra, uma vida profissional desonesta e muitas práticas de piedade por outro lado. Se vivêssemos assim, não seríamos autênticos cristãos. E nesta linha do ensinamento da importância da oração, chegamos ao texto de hoje. Jesus, como grande mestre que é, ensina não só com bons discursos, com palavras bonitas, com retórica refinada, mas o Senhor ensina sobretudo com o seu exemplo. E hoje nós vemos o exemplo de Jesus que provoca nos discípulos um grande desejo de aprofundar na vida de oração. Jesus estava rezando. E deveria ser tão impressionante a oração de Jesus, os apóstolos ali observando que o Senhor estava recolhido num lugar à parte, recolhido, meditando, falando com o seu Pai do céu. Era tão impressionante aquela oração que, quando Jesus terminou, eles se aproximaram e fizeram esse pedido: Senhor, nós também queremos aprender a rezar assim. Ensina-nos a rezar. E eles pediam uma oração que os marcasse de forma característica, tal como os discípulos de João Batista já haviam feito, né? João Batista ensinou um método de oração específico, que aqueles que o seguiam eram facilmente reconhecidos. Por isso os apóstolos dizem: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Era como se dissesse, né? Queremos ter uma identidade clara, queremos seguir de perto e queremos algo que seja a nossa bandeira, o nosso selo, a nossa marca característica. Então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, a oração do Pai Nosso, irmãos e irmãs, é a oração mais importante do cristão. Quando nós examinamos os escritos dos padres da igreja, esses santos escritores dos primeiros séculos da vida da igreja, encontramos muitos comentários sobre o Pai Nosso. Uma oração tão importante que esses primeiros santos dedicaram muitas horas de estudo e oração para comentar e deixar ensinamento para nós. Nesse sentido, Santo Agostinho, já no século V, não é? Tanto há 1500 anos atrás, ele já dizia que o Pai Nosso é mais do que uma oração, é um manual de orações, um manual de instrução para bem rezar. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, Ele não quer apenas que nós façamos uma oração com palavras bonitas, porque é isso também, mas Ele vai mais além. Cada expressão do Pai Nosso é um ensinamento de como o cristão deve rezar em toda a sua vida. Existem milhares de formas de rezar: oração espontânea, oração mental ou meditação, orações vocais com textos pré-determinados, oração silenciosa, oração em voz alta,
oração individual e solitária e oração comunitária, oração sacramental e oração não sacramental. Muitas são as formas de rezar. Mas todas elas, como vai dizer Santo Agostinho, devem estar incluídas no Pai Nosso. Se alguma oração não está presente na sua forma de ser dentro do Pai Nosso, não é oração cristã. Tão importante é esta oração. Nela Jesus resume tudo o que o cristão deve fazer em relação a Deus: pedir graças, pedir perdão, louvar o Senhor, viver os mandamentos, conviver com os demais em comunidade. Tudo isso está lá dentro da oração do Pai Nosso. Na versão que nós ouvimos hoje, a versão do Evangelho de Lucas, ela é uma versão do Pai Nosso mais resumido, né? Vocês prestaram atenção? Já o São Beda, também padre da igreja, comentando esse texto, ele vai dizer: São Lucas tem a característica de resumir as expressões do Evangelho, os ensinamentos do Senhor. Então, no Pai Nosso, segundo Lucas, nós encontramos 5 petições. Já na versão de Mateus, que ele é um apóstolo, um evangelista mais explicativo, né? Mais descritivo, ele então coloca 7 pedidos. A versão de Mateus é que nós rezamos na missa, por exemplo, no terço, nas orações oficiais da igreja. Utilizamos o Pai Nosso extraído do Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Lucas também traz esse texto, no qual nós aprendemos tanto de Jesus. Não daria aqui para comentar cada uma das expressões do Pai Nosso, senão a pregação ficaria interminável, né? Mas eu recomendo lerem, por exemplo, pegarem o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo mesmo, né? Não esses resuminhos que tem por aí. O Catecismo de verdade, promulgado por São João Paulo II, aquele da capa amarela, assim, né? Edição brasileira, bem grosso, né? Lá no Catecismo vocês vão encontrar o comentário extenso de cada frase do Pai Nosso. Devido à sua importância, a igreja quer explicar expressão por expressão, para que nós saibamos entender aquilo que rezamos. É importante isso. Não só repetir o Pai Nosso de memória, como nós fazemos, mas ao repeti-lo de memória, saber o que estamos dizendo, porque ele encerra uma riqueza muito grande. Lanço então esse desafio, essa tarefa de casa, né, para vocês também que nos acompanham pelo YouTube, anotem aí a tarefa de casa para essa semana: ler no Catecismo da Igreja Católica o comentário sobre o Pai Nosso. E assim estaremos nos caminhos da oração, e assim estaremos buscando compreender a vontade de Deus e alcançá-la com a ajuda do próprio Senhor. Hoje nós queremos elevar nossa oração de maneira particular, como já apontamos no início da missa, pela irmã Patrícia, né, que celebra 25 anos de vida religiosa, consagrada segundo a espiritualidade de Nossa Senhora, Mãe Rainha de Schanstatt. Ela trouxe aqui a sua vela, esta vela com a qual ela entrou aqui hoje, tem uma importância muito grande na sua vocação. É a vela da sua consagração, quando fez os seus votos definitivos diante de Deus e da igreja, ela utilizou esta vela abençoada. E agora no jubileu ela traz novamente para colocá-la no altar e assim renovar a sua entrega ao Senhor. Que esse jubileu da irmã Patrícia seja também um recordatório para todas as jovens que aqui estão. Quem sabe algumas delas Deus vai chamá-las para a vida religiosa. Estejam abertas à vontade de Deus. Se Deus as chama para uma entrega total de corpo e de alma na vida religiosa, que possam dar esse passo com coragem, com determinação. Não tenham medo, não é, irmã Patrícia? Quando se entrega a Deus, não há nada que temer, porque Deus sempre nos recompensa abundantemente quando nós dizemos sim à vocação, à vida religiosa, também à vida matrimonial, como ao sacerdócio, vocações concretas dentro da igreja. Todas elas têm em comum
que são vocações para a santidade, que devem nos ajudar a ir para o céu. E, portanto, rezemos por esta nossa irmã e por todas as jovens as quais Deus quer chamar agora e um pouco mais adiante, para que estejam atentas à voz do Senhor e possam santificar o nome de Jesus, o nome do Pai e o nome do Divino Espírito Santo.